Pessoal, antes da gente estar continuando, esse é o projeto que a gente vai estar trabalhando aqui dentro, tá bom? Todas as imagens que foi usada aqui, tanto banner, quanto fotos, quanto imagem de fundo, background, paleta de cores, todas essas informações vai estar disponível no nosso canal do Telegram, tá bom? Vocês entram lá, vai estar na descrição do nosso vídeo. Vocês entram lá e faz o download desses arquivos para você estar acompanhando a aula, tá bom? Se esse vídeo e esse projeto foi bom para você, se vocês gostaram, se inscreva no nosso canal, curte nosso vídeo, tá? Vamos para a aula. A primeira etapa que eu quero estar explicando aqui para vocês é o seguinte. Se você que nunca fez um site, nunca instalou um WordPress, nunca configurou, não sabe por onde começar, eu vou estar ensinando essa parte aqui no passo 1, tá? Se você já sabe, eu acho que pode pular para a próxima etapa, tá bom? O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou estar explicando aqui para vocês. Vocês precisam, antes de construir um site, vocês precisam de um domínio e de uma hospedagem, tá bom? O domínio seria o nome da sua empresa, supondo que você tem lá meupetshop.com.br, né? Ou meupet.com.br. Você vai vir aqui em domínios e está pesquisando se esse domínio está disponível, né? Eu vou colocar aqui, ó, meu amigo pet. E aí ele vai estar verificando, ó, esse domínio já existe, ó, mas tem algumas variações dele que ainda não existe. Às vezes você é de alguma cidade aí, você pode estar colocando aqui, meu amigo pet São Paulo, né? Você pode estar tentando criar algum domínio, geralmente é mais fácil assim, quando esse domínio já está ocupado, vai com a criatividade de vocês, entendeu? Você tem o nome de uma empresa, você não quer mudar totalmente o nome da empresa, né? Mas coloca, sei lá, coloca o nome do estado, SP, o nome da cidade, o nome da sua cidade, alguma coisa assim para você conseguir comprar esse domínio, né? Que você tanto quer, tá bom? Aqui é só uma dica, né, de como que você pode estar... eu vou colocar aqui, meu pet. Ó, eu vou pesquisar aqui. Ó, já existe. Já tem. Mas na verdade, esse domínio ele já tem, mas não tem site nenhum aqui, tá? O pessoal só comprou o domínio e não fizeram nada. Ó, mas aqui tem algumas variações dele que eu poderia estar comprando aqui, ó. Meupet.site, né? Aqui é R$4 no primeiro ano, no segundo ano... é 162. Então fiquem espertos com isso daqui também, tá? Ó, primeiro ano, dependendo do domínio que você for comprar, o primeiro ano vai estar um valor e no segundo, na renovação, vai estar bem caro, tá bom? Eu sugiro assim, geralmente o .com vai estar num valor mais acessível e o .com.br, tá bom? .com.br também vai estar um valor que sem muita alteração. Olha aqui, ó, o .com. Ó, .com.br. No primeiro ano, 29. No segundo, 60. Mas se você quiser comprar também direto no registro BR, meu pet, ó, São Paulo. Vou colocar São Paulo aqui porque eu acredito que vai estar disponível, ó. meupetsaopaulo.com.br. Tá vendo? Aqui você vai pagar 40 no início e 40 no final, tá bom? Então fica essa dica aqui. Tá, comprei o domínio, e agora? Ó, tá, deixa eu só explicar aqui como que vocês fazem para comprar o domínio. Vou pegar esse aqui, ó, adicionar o carrinho, adicionei o carrinho, aí você vem aqui, tá um ano, você vem aqui, pode pagar no Pix, você coloca seu Pix aqui, preenche os dados, confirma tudo, envia, tá? Aceita cartão, boleto, PayPal e cartão de crédito, tá bom? Mas tem um segredinho aqui também, ó. Se você vai comprar uma hospedagem, você vem aqui, ó, hospedagem de site. Tem vários planos aqui, ó. Hospedagem de site, tem vários planos aqui, tá bom? Esse plano aqui, ó, geralmente esses planos aqui, eles são só anuais. Esse valor aqui é só a partir de 48 meses, tá bom? Então não se iludem que o valor é esse aqui, tá bom? Quando vocês clicarem e jogarem no carrinho, vocês vão entender. Quer ver? Ó, esse aqui, R$11. Mas é só se vocês comprarem 4 anos de uma vez. Não é esse valor aqui, tá? E na renovação ele tá falando que é 25. Eu não recomendo muito vocês comprarem esse plano mais básico aqui, né? Eu compraria a partir do Premium. Por quê? Tem algumas coisas aqui, ó. Ó, aqui,
Aqui você não ganha um domínio grátis no primeiro ano, aqui você ganha, ó, aqui você já compra hospedagem e já ganha o domínio o primeiro ano, tá bom? Então você pode vir aqui, ó, embora ele não tenha CDN, não tenha um IP dedicado, mas tudo bem. WooCommerce, né, seria para e-commerce, seria um pouquinho mais lento, ambiente de teste, tudo isso, né? Mas tá bom, vamos lá. Mas para um site simples ele aguenta. Vocês podem clicar aqui, 48 meses ele sai por 12, arredondando aqui, tá? Mas se vocês forem pagar por mês, sai 45, 46, né? Por mês. Mas se vocês forem contratar aqui, ó, 12 meses, você clica aqui, ele vai estar saindo 215, vai estar saindo 215 e aí você ganha o domínio, né? Ó, no primeiro ano, tá? No primeiro ano. Na renovação ele vai ser mais caro, né? Mas ainda você ganha o domínio aqui, tá bom? Então você está tendo um descontão aqui no primeiro ano da sua hospedagem, tá? 61% de desconto. Aí vocês vêm, como que faz? Vocês vêm aqui, preenche tudo, paga e ainda ele aceita parcelado aqui, né? Eu acho que é até 10 vezes parcelado sem juros, tá bom? Então é assim que vocês contratam uma hospedagem. A partir do momento que vocês contrataram uma hospedagem, o que a gente vai fazer? A partir do momento que vocês contrataram uma hospedagem, vocês vão cair dentro da sua hospedagem, né? Primeiro ele vai ter um passo a passo de como configurar o seu domínio lá dentro, né? Quando você comprar, ele já vem setado o DNS dentro do servidor. Ele demora um pouquinho esse processo aqui, mas é tranquilo. Também qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem vir aqui, entrar no chat, aí você vem aqui iniciar a conversa. E quando você iniciar uma conversa, eu recomendo que vocês coloquem aqui, ó, escreve assim: quero falar com um humano, tá? Porque senão você vai ficar no passo a passo lá do bot deles e não vai resolver nada, tá bom? Eu recomendo que vocês vão por essa etapa. Comprado esse domínio, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em WordPress, visão geral, vocês vão vir em instalação de sites, você vai clicar aqui e só continuar, tá? Como eu vou trabalhar dentro do subdomínio, o subdomínio eu venho aqui e clico em avançado, tá bom? E aí eu venho e termino de preencher aqui, tá? Vou colocar aqui meu pet, tá? Vou colocar aqui o meu login. Eu tento dificultar um pouquinho aqui também, meu pet admin 2024, alguma coisa assim. Eu tento criar algumas coisas assim, tá bom? Aí eu venho aqui e vou colocar meu subdomínio. Cliquei, tá tudo certinho aqui, tudo configurado. Venho. Se você quiser deixar em português, você vem aqui, coloca em português do Brasil. Aqui vocês podem deixar desse jeito mesmo, atualizar apenas para a versão secundária, desativar automático de aplicações. Você pode deixar desse jeito aqui, pode prosseguir, instalar, tá? Geralmente não demora esse processo. Pronto, está instalado. Tem duas formas de você acessar o seu site. Ó, uma delas tá aqui, ó. Você pode vir aqui e clicar aqui, vai estar, ou pelo endereço do seu site, né, que você criou lá. Você pode vir aqui /wp admin e tá acessando o seu site, tá bom? Tá? Então você tem duas formas, uma por aqui e no seu site, ou aqui, ó, painel administrativo, você consegue também estar entrando direto dentro do painel, tá bom? E aqui você acessa o seu site. Aqui acessa o site e aqui você já cai dentro do painel administrativo. Uma vez que você já entrou tudo configuradinho dentro do seu painel, você vai vir aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer. Esse meu título aqui, o que é esse meu título? Esse seu título é o nome, quer ver, ó? Vou clicar aqui para vocês verem. É o título que aparece aqui em cima, aqui, ó, tá vendo? Essa descrição é o que o Google pega geralmente do seu site, é o SEO do seu site aqui. Você vai colocar aqui, né? Com o que você trabalha, né? Você pode colocar lá, né? Clínica veterinária, pet shop, alguma coisa assim, né? Banho e tosa, e por aí em diante, tá bom? Aqui, ó, e aí você vem aqui e salva. Vem aqui e salva.
Qual que é a outra configuração importante que a gente faz aqui? Eu venho aqui em leitura. Tá, leitura, a gente não criou nenhuma página ainda eu não vou chamar. Mas eu vou vir aqui, ó, links permanentes. O que que eu faço já? Ó, nome padrão, eu venho aqui, ó, para a gente trabalhar dentro de uma URL amigável, eu venho aqui e coloco, deixo essa aqui, ó, tá? Vou atualizar aqui só para vocês verem um negócio. Deixa eu ver. Eu acho que ele já tem alguma página aqui como exemplo. Só para mostrar para vocês o que que é. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, o site ele aparece aqui, ó, index.php barra página de exemplo. A gente quer tirar esse index PHP. Então, para você tirar esse index PHP, só ficar o nome da página, você vai vir aqui e pronto. Porque quando você tiver uma página chamada Quem Somos, só vai aparecer aqui o nome do seu site mais barra Quem Somos, tá bom? Ou barra contato, ou barra não sei o que, por aí por diante, tá bom? Então, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa a gente vai vir aqui, a instalação do tema e a instalação dos plugins, tá bom? Então você vai vir aqui no site, em temas, eu vou excluir esse tema aqui, vou estar clicando aqui em informações, está excluindo esse tema aqui, vou estar vindo aqui em adicionar um novo tema e instalar o Hello. Posso vir aqui e agora clicar em informações e tá excluindo esse outro aqui, tá bom? E tá escrito aqui, ó, que esse é o único tema ativo nosso, tá? E aí você pode vir aqui, já clicar aqui e instalar o Elementor. Pode estar clicando aqui em cima e voltando. Pode clicar aqui para ver se foi ativado tudo certinho. E a gente está com ele ativado, tá bom? Dentro do Elementor Free, a gente não tem algumas funções que a gente vai ter que usar alguns plugins adicionais, tá? Se você estivesse usando o Elementor Pro, você não precisa de alguns plugins que a gente vai estar usando aqui. Mas como a gente está tentando fazer um site totalmente de graça, então a gente vai precisar desses plugins. Pode estar vindo aqui e buscando por esse plugin aqui, o Elementor Header Footer Builder. Instala, ativa. E o outro plugin que a gente vai estar usando é esse plugin aqui, ó, Royal Elementor Add-ons. Instalamos ele, pronto. Royal Add-ons, pronto. Pessoal, só um detalhe importante aqui, ó. Depois que você instalou esse plugin, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, Widget, vem aqui, desativa todos e só ativa esse aqui, ó. Nave Menu e o Form Builder, tá? Fazendo isso, ele não vai pesar tanto o projeto, porque a gente vai carregar muito recurso para dentro do Elementor e é uns recursos desnecessários e vai acabar pesando o projeto de vocês, tá bom? Pessoal, para você estar criando uma nova página, é muito simples. Você vem aqui, clica em adicionar uma nova página, coloca adicionar o título. Você vai colocar aqui, ó, o nome, que é a página, e vem aqui e publicar a página. Pronto, ela já está feita, ela está publicada. Se quiser fazer outra página, você vem aqui, adicionar uma nova, coloca aqui sobre. Mas como esse site ele é um one page, a gente vai fazer com os links ancorados. O que é um link ancorado? É quando você clica, você está aqui, ó, dentro de uma página, você clicou, ele desceu dentro do mesmo site, sem ele mudar de página, desce para uma nova seção, tá bom? Aí clicou em especialidade, ele vai para uma seção diferente. Clicou em planos, ele vai para uma seção diferente, e assim por diante, tá bom? Então, como que a gente faz esse tipo de menu?
Uma vez criada a página, você vai vir aqui em Aparências, Aparências, Menu. Dentro de Menu, deixa eu dar uma atualizada aqui. Você vai vir aqui, ó, Estrutura do menu. Você vai dar um nome aqui e criar esse menu. Ou caso você queira criar um menu diferente para outro lugar, você pode vir aqui, ó, criar um novo menu e dar um nome para ele e salvar, tá bom? E aí você vem aqui em criar. Aí como o meu já está criado aqui, ó, salvei. Como que eu faço para puxar essa página aqui para dentro do menu? Você vai selecionar Home e colocar adicionar. Uma vez adicionado, você vem e salva. Como os outros links ali, ele puxa para dentro do mesmo site para uma seção, para você fazer aquele tipo de link ancorado, você vai vir aqui, ó, colocar aqui, ó. Aqui você coloca o nome da página, que vai ser sobre. Aqui você coloca o hashtag sobre, que depois lá na frente eu vou ensinar como que vocês fazem para estar linkando e ancorando esse site, esse menu, a seção, tá? Aí você vem aqui, não esqueça, primeiro adiciona, depois salva, vem, adiciona e salva, tá? Próxima página, aí você vai vir em links personalizados de novo, colocar aqui especialidades, você vem aqui em especialidades, escreve especialidades, adicionar, pode salvando, tá? Para não perder. Links personalizado, planos, adiciona e salva. Aqui é a mesma coisa, página de contato. Contato, escreve contato, opa, adicionou e salvou. Pronto, menu criado. É simples assim, gente, dessa forma aqui, ó. Sobre e sobre, coloca para adicionar. Pronto, tá aqui. A próxima página que a gente vai estar criando é especialidades. Especialidades. Então você vem aqui, coloca especialidades. Adiciona, coloca para adicionar. A próxima página que a gente vai estar criando é planos. Planos. Você vai colocar aqui planos. Opa, não é planos. Adiciona. Contato. E contato. Contato, tá bom? Então, o nosso menu já está criado. Pessoal, seguindo aqui a etapa, é o seguinte, a gente já criou a página, já criamos o menu, e agora, o que falta? Agora a gente vai estar fazendo essa parte do layout, né? Dentro da parte do layout, tem a criação do header, aqui não é menu, tá? Aqui é header. Deixa eu, opa, apaguei tudo. Criação do header. Ou cabeçalho, alguma coisa assim, né? Header e footer. Footer. Ou cabeçalho e rodapé, né? Cabeçalho e rodapé, tá bom? Então, vamos começar nessa etapa aqui. Se a gente estivesse trabalhando com o Elementor Pro, essa etapa seria de outro jeito, tá bom? Mas como a gente não está trabalhando... deixa eu ensinar vocês como limpar esse lixo aqui dessa parte, que eu não gosto, não. Eu venho aqui em opções, para deixar essa tela mais limpa aqui, eu venho aqui, desabilito, 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 desabilito e desabilito. E deixo assim, tá? Não gosto de deixar aquelas notificações aqui, não. Tá bom? Então, vamos lá. Você vai vir em... Tá, aqui, ó. Vamos em configuração aqui para achar. Aqui, ó. E fica dentro de aparência, Elementor, Header e Footer, tá bom? Qualquer dúvida, quando vocês... se o plugin não aparecer aqui, vocês voltam no plugin, vão no plugin e cliquem em configurações que você acha ele aqui dentro, aqui, onde configura, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Vou pular isso, essa etapa. Vou vir aqui, ó, colocar aqui, ó. Cabeçalho. Você pode colocar aqui, ó, header ou cabeçalho, tá bom? Eu, acostumado a trabalhar dessa forma, vou deixar assim. O nome não importa, tá bom? Você vai deixar aqui, ó, entre sites. Para ele, em todas as páginas do site, ele está. Embora a gente vai fazer one page, mas é só para você estar aprendendo. Qualquer outro estilo de site, você vai trabalhar dessa forma aqui. Você vai vir aqui em entre sites, tá? Entre web. Então, ele vai pegar todas as páginas. Então, você não precisa criar um menu para cada página, embora dê para fazer assim também. Mas uma vez criado,
e você habilitar essa parte aqui, ele já vai pegar automaticamente em todas as páginas, tá? Você tem uma home, você tem uma sobre, você tem uma especialidades. Então você não precisa repetir esse processo de novo, tá bom? Então você vem aqui não precisa mexer, esse daqui também não, daqui é relação à permissão, você vem aqui, pode publicar, você vem aqui em editar, tá? Como que faz para habilitar o grid, que é a nova funcionalidade do elemento? Você vai vir aqui em configurações, recurso, em recurso, container de grades. Você vem aqui e ativa, tá bom? E tem outras coisas aqui para ativar também. Página, destino, elemento, aninhado, elementos aninhados, pode ativar também, imagem com fundo com carregamento lento, essas coisas a gente vê depois, tá? A gente não vai usar nesse projeto não. Então você pode vir aqui e tá salvando, voltando aqui, você carrega de novo. Pessoal, depois que vocês ativaram a grid, vocês vão vir aqui. Vocês têm duas formas de trabalhar, com container ou com a grade. Com a grade, você pode clicar aqui, selecionar essas três aqui, e já vai abrir a caixinha. Eu poderia muito bem vir aqui, clicar aqui nos três pontinhos e dar uma cor aqui para o projeto, tá bom? Dá uma cor aqui para o projeto. Ó, se você ver, se deixar um espaçamento, quando você for copiar e colar, ele não pega, tá? Ele não identifica a cor. Mas, para a gente não ficar perdendo tempo toda hora indo lá, pegando o código da cor, colando e trazendo aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer umas pré-configurações. Você vai clicar em configurações, você vai vir aqui nessa parte aqui, ó, e configurações do site. Configurações do site, a gente já vai pré-definir algumas cores. A cor principal, aqui, a gente vai colar aquele azul principal, tá? Você pode vir aqui e atualizar. Cor secundária a gente pode dar esse azul aqui, ó, esse azul escuro. Mas a cor que a gente vai mais usar aqui depois é esse bege aqui, então eu vou deixar ele como a cor secundária, tá bom? A cor secundária, esse bege aqui, ó. Tá? A cor de texto, eu deixei ela um pouquinho mais escura. Eu venho aqui, onde está texto aqui, onde está texto, eu venho aqui e modifico ela. Ó, viu? Deu um espacinho lá, ele não pegou. Agora eu tiro o espaço e ele pega a cor. Vou colocar essa cor aqui, esse azul dos ícones aqui, ó. Tá? Venho aqui e pronto, e salvo e atualizo. Mas vocês podem estar gerando todas as paletas de cores aqui personalizadas, ó. Quer ver? Eu venho aqui, esse azul escuro eu não peguei, você pode vir aqui. Ó, eu posso colocar aqui, ó, rodapé. Tá? Você pode vir aqui, tira o espaço, vem e atualiza. Já deixa tudo pré-definido aqui para vocês não ficarem buscando, né? Ó, formulário. Eu venho aqui. Esse nome é opcional, tá? Se quiser deixar sem nome, pode deixar sem nome também. Mas se quiserem deixar assim para identificar depois, ó, formulário. Tá? Vem. Azul claro, ícones, eu acho que a gente já usou. O bege, o texto, esse rosa aqui a gente ainda não usou, tá? Então vou vir aqui. Tira aqui, coloco o rosa. Tá? E vou estar colocando um branco aqui também. Você pode estar puxando aqui para cima e vai estar aparecendo o branco. Tá? Então a gente meio que pré-definiu já as cores para não ficar toda hora indo lá e buscando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver quantas cores a gente colocou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certinho. Então a gente já puxou todas as cores. Então a gente não precisa vir mais aqui no bloco de nota tá procurando
toda hora que cor que a gente usou lá, tá? Então vamos voltar, você vem aqui, pode fechar. Ah, deixa eu só fazer outra coisa aqui, eu vou estar usando. Você vem aqui em fontes globais, para toda hora você não precisar ir no ar, eu já vou deixar aqui, ó. Vou usar essa Pops. Depois eu só mudo a espessura, tá? A espessura dela. De texto também, eu não... Mas é melhor que ela já apareça no projeto com a fonte que a gente quer. E realce. Aqui, ó, tá? Então, você vai modificando as fontes aqui e ele vai aparecendo aqui, ó, tá bom? Modifica aqui e ele vai aparecendo aqui. Vem, salva. Salva e pronto. Agora vem aqui. Aqui para o nosso header. Eu vou explicar algumas coisas antes da gente dar início, tá? Se você vir aqui, ó, em elemento e clicar aqui, ele vai abrir essa caixinha aqui com layout. O layout, você tem um container e a grid. Aqui, você tem título, você tem imagem, você tem texto, você tem vídeo, botão e mais um monte de coisas aqui dentro, tá bom? Que pode ser usado. Para a criação da logo, mas assim, eu vou explicando conforme a gente vai construindo, eu vou explicando aqui como que se usa, tá? A gente pode estar construindo aqui tanto com container como com a grid. Eu vou estar usando a grid aqui, tá? Você pode estar clicando aqui em grid, essas 3 colunas, aí vai abrir aqui, tá? Aqui eu poderia soltar um elemento aqui e um elemento aqui, já que tem 3 colunas, tá vendo? Eu vim aqui, coloquei um elemento de título, de imagem e de texto, tá? Só para explicar para vocês que quando você cria um container ou uma grid aqui, você simplesmente clica com o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta, tá? Só segura e arrasta, que você vai estar conseguindo soltar os elementos aqui dentro, tá? Mas vamos lá, vamos para a aula, pro que interessa. A gente está construindo esse header, a gente vai vir aqui em imagem, a gente vai estar soltando essa imagem aqui e pegando a logo, tá? A logo eu já subi, vocês também vão pegar dentro dos arquivos o material de apoio que eu disponibilizei para vocês. Você clicou aqui, a logo está aqui. Mas já vamos estar mudando a nossa cor para vocês estarem entendendo o que está acontecendo aqui dentro, tá? Para mudar a cor do container, aqui você vem aqui, editar container. Clica nesses 6 pontinhos aqui, clica aqui. Aqui a gente tem o layout, o estilo e o avançado, tá? Dentro de estilo é onde a gente muda a cor no plano de fundo, clicando aqui em clássico. Em clássico, para a gente pegar aquelas cores globais que a gente configurou, você pode estar vindo aqui, ó, padrão. Dentro de padrão, a gente vai pegar aquela cor que a gente colocou como primária, tá? Pronto, tá feito. Aqui, nessa segunda coluna, você vai vir aqui, menu. A gente vai estar pegando esse nave menu aqui, colocando aqui. Viu que ele ficou bem feio? Mas já a gente arruma. Já vou explicar para vocês como que a gente arruma isso. E o terceiro elemento vai ser a rede social, tá? Os botõezinhos da rede social. Você pode digitar aqui, social ou icon sociais, que ele vai aparecer aqui. Pronto, soltamos tudo aqui, beleza. E agora, como que a gente faz para estar configurando e deixando essa logo menor, esse espaço aqui menor também? Você vai vir aqui, editar container, você vai voltar em layout. Layout, se você ver, a gente tem 3 colunas aqui, 3 colunas, né? A gente poderia deixar 4, 5 e aí por diante, tá bom? E linhas também, ó, colunas e linhas, que a gente pode estar aumentando aqui, ó, tá bom? Dentro de layout, eu vim em colunas e agora, esse FR, eu vou clicar aqui e clicar nesse lapisinho aqui, ó. Ah, outra coisa que eu tenho que explicar dentro do elemento. Para você editar qualquer coisa, você vai passar o mouse, clicou e edita aqui, ó, muda a foto. Você clicou aqui, você edita aqui, ó, tá? Você clicou aqui no lapisinho, você consegue editar aqui, tá? Mas na prática vocês vão entender. Voltando aqui no container, nesse lapisinho aqui, a gente clicou. Tá vendo que tá aqui, ó,
um FR, 1 FR e 1 FR. Então todas as colunas aqui, ela tem o mesmo tamanho. Mas se eu vir nessa do meio aqui e colocar 3 FR, a coluna 1, a primeira coluna da esquerda, ela vai ficar de um tamanho, a do meio ela vai ficar maior e a do lado direito ela vai ficar menor, tá? Vocês podem estar fazendo isso aqui do zero também, se não aparecer aquela opção. Você pode vir aqui e colocar 1 FR, dar um espaço, 3 FR e dar um espaço, e 1 FR, que vai dar certinho, tá? Eu vou deixar tudo minúsculo aqui para não dar nenhum conflito, que vai que dá, né? Pronto, configurei aqui. E agora? Eu venho aqui de novo nos 3 pontinhos aqui do container, venho aqui, ó, venho aqui em fluxo automático, eu vou deixar coluna, tá? Para a gente eliminar qualquer espaço. Aqui, em justificar, eu vou deixar no centro, aqui ele já deu um jeito aqui, e esse alinhar itens, eu vou deixar também no centro desse espaço aqui, tá bom? E pronto, vim aqui e salvei. Para você estar mudando a cor desse menu, você vai clicar no menu, vir aqui em estilo, tá aqui, ó, test color, você vai clicar aqui, ou cor do texto, né? Você vai clicar em global, eu vou pegar aquele beijinho secundário que a gente criou lá, tá bom? Se você ver, e salvei. Se você ver, a gente passa o mouse aqui, tá com essa linha feia e esse hover feio, né? Eu vou estar mudando essa cor desse hover primeiro. Eu vou vir aqui em cor de texto, vou vir aqui, clicar em global, eu vou colocar esse realce aqui que a gente tinha colocado lá. Agora ficou diferente aqui, tá? Essa daqui eu não vou mexer não, que eu vou mostrar para vocês. Vou voltar aqui em conteúdo eu vou em menu item, eu vou tirar esse underline aqui, e eu creio que até no estilo ele vai sumir. Deixa eu ver. Sumiu. O pointer já desapareceu aqui, tá? Então ele ficou assim. Esses ícones, eu vou diminuir eles. Eu vou clicar no Maps, vou mudar aqui também de Facebook, tá? Ó, para vocês mudar a ordem também, vocês podem estar segurando em um e estar arrastando aqui, tá? Esse do YouTube, eu vou vir aqui, pegar do Instagram e tá modificando aqui. Para você colocar o link do Instagram, é simples. Você vai vir aqui e tá copiando e colando o seu link do Instagram aqui, tá? Para abrir numa nova aba, você vai clicar na engrenagem e colocar aqui, ó, abrir uma nova aba, tá bom? Aí você vem aqui, tudo que você fizer, atualiza. Vou estar mudando esse do Twitter aqui para o WhatsApp e deixar o do Facebook, WhatsApp, tá? Pronto, atualizei. Agora vamos dar uma estilizada nele, tá muito grande. Venho aqui, em cor, eu vou colocar cor personalizada, a cor secundária, deixa eu ver, tá. Essa cor aqui é a cor de fundo, essa cor é a cor do ícone, né? Eu vou deixar essa cor do ícone, essa cor secundária aqui, e essa cor de fundo, eu vou deixar essa cor secundária aqui também, mas eu vou estar diminuindo a opacidade aqui para vocês entenderem. Tá, não vou deixar branco não. Eu vou pegar aqui, ó, arrastar como se eu estivesse indo pro preto aqui, ó, tá, ó. Segurei aqui e vim pro preto. E aqui, ó, se você colocar 100%, aqui é opacidade, tá? Aqui se regula a opacidade. Aqui tá 100%, eu venho aqui e deixo quase no finalzinho aqui, ó. Tá bom? E aí ficou essa cor legalzinha aí. O tamanho eu vou estar diminuindo, acho que eu vou deixar com, deixa eu ver, 21 ou 18? Tá, 18. Vou deixar 18 aqui, tá? Venho aqui e atualizo. Essa parte aqui também da logo do pet aqui, deixa eu ver se com quantos por cento ela fica melhor. Antes que ela empurra um pouco a margem, tá? Eu vou deixar essa logo aqui com 60% e vou colocar aqui, ó, alinhar à esquerda, tá bom? Então, a parte do menu, do header, já tá feita, tá? Se você vir aqui, qualquer página que você entrar, ele vai estar aqui, ó,
tá? Deixa eu ver se eu criei uma página de teste, eu não lembro se eu tenho uma página de teste. Mas se eu clicar numa página de teste, ó, eu criei essa página de teste. Se eu clicar nessa página de teste, o cabeçalho acompanha. Se você criar uma nova página, esse header ele acompanha em qualquer página que você criar. Você não precisa mais mexer em nada aqui, tá bom? Voltando, recapitulando, como que eu acesso aquele header de novo? Você vai vir aqui, Elementor, Header e Footer. Aí ele vai estar aqui, ó, tá? Caso você esqueceu, precisa editar ele de novo, vem aqui e edita. E se você tiver logado também no site, eu estou logado, né? Se eu estou logado aqui no site, você passar o mouse aqui, editar com Elementor, ele vai aparecer aqui também, ó. Header. Aí você vem, clica aqui e você consegue editar desse jeito também, tá bom? Agora vamos... Deixa eu ver, fizemos o header, agora a gente vai estar construindo o footer. A gente fez o header, agora a gente vai estar criando o rodapé, né? Então, para criar o rodapé, vocês vão vir aqui de novo em aparência, Elementor, Header e Footer, adicionar um novo, tá bom? Aqui você pode clicar para pular, aqui você vai escolher rodapé, aqui você pode renomear como rodapé, aqui em Display On você vai vir aqui escolher entre website, tá? E publicar, e depois você vem aqui editar com Elementor. Vamos lembrar como que é o nosso site. Ele tem 4 colunas. Então você pode vir aqui e colocar aqui, ó, 4 colunas, tá bom? Pode vir aqui nos 6 pontinhos de novo, layout, estilo, tipo de fundo, você vai clicar aqui, padrão, você vai clicar nesse global padrão aqui, escolher a cor primária e pode estar atualizando. Agora você vai vir aqui, de novo na caixinha e puxar uma imagem você vai vir aqui e tá puxando a sua logo. Aqui você digita aqui social você pode vir aqui e puxar e tá colocando aqui, tá bom? Deixa eu ver o que mais a gente tem. Eu acho que eu já vou puxar tudo e depois a gente faz as configurações. Então a gente tem aqui, ó, institucional. Então, institucional, você clica aqui de novo na caixinha e puxa um título. Você pode dar um nome de institucional. Vem em estilo, você tá na cor primária, você pode vir aqui e mudar para essa aqui, para essa realce, tá bom? E tipografia, você vem em tipografia e muda o tamanho dela. Eu acho que eu tinha feito lá com 18 ou 16. Aqui a gente vai arrumar ainda, tá? Tá feio assim, mas a gente vai arrumar. Você pode vir aqui, duplicar, duplica e arrasta para o outro container. Então esse é institucional, esse daqui é especialidades. E o outro é contato. Esse é contato. Vem aqui, salva de novo. Tá. Essa logo, vocês já podem clicar nela e deixar, eu acho que uns 50%. E aí vocês clicam aqui para a esquerda. Depois a gente vai ajeitando e vendo como que ficou. Aqui vocês podem clicar aqui no lapisinho e jogar ela para a esquerda também. Já vamos estar arrumando o tamanho. Você clica aqui em estilo, você vem aqui, deixa 18. Em cor, você vem aqui, personalizar, deixa eu lembrar as cores que a gente usou lá, foi essa secundária aqui, e aí a gente usou essa preta aqui com uma opacidade baixa.
Aí vocês veem o que fica melhor no projeto de vocês, tá bom? Eu acho que ficou legal. Você vem aqui, atualiza e salva. Tá? Aqui, vocês podem estar clicando nesses 3 pontinhos também, vindo em avançado. Avançado, você pode dar uma margem, um preenchimento aqui, um pad de 20 e está atualizando. E pronto. Deixa eu ver o que mais. A gente tem aqui Home, quem somos, especialidades, planos e contato. Então você pode vir aqui de novo, tá pesquisando List. Em List, você vem aqui, arrasta, clica aqui, pode apagar todos, só deixa um. Aí você vem aqui nessa parte de ícone e exclui. E aí você vem aqui e digita Home. Home. Para colocar o link da Home é bem simples. Você vai vir aqui, pesquisar a página e vai aparecer aqui Home, tá? E aí vem aqui e atualiza. A Home, agora a gente vai estar puxando a outra página. Você pode vir aqui, duplicar, duplicar. A gente vai estar fazendo aqui a sobre, mas a gente vai fazer com aquele hashtag sobre no link, na parte do link. Depois, se eu não me engano, é especialidades. Aqui você muda o hashtag especialidades. Planos. Vem aqui e muda aqui embaixo no link para planos. Tá? Duplica aqui de novo e coloca contato. Opa, contato não. Contato, tudo menor. E aqui você deixa contato. Vem aqui e salva. Tá? Dentro de especialidades. Eu vou, aqui você pode vir aqui, clicar aqui, duplicar, tá? Vocês podem vir aqui e tá duplicando. Vem aqui também, pode estar duplicando e colocando aqui, tá? Aqui em contato, você pode estar copiando qualquer número de telefone aí, só para exemplificar o seu. 1, 2, deixa eu ver quantas. A gente tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Você pode vir aqui, ó. No lugar de home, você coloca o número de telefone que você deseja. Aqui no ícone, você pode vir aqui, tá pesquisando por tel. Ou se não for assim, vai ser em inglês, fone, com PH, tá bom? Aí vem aqui, coloca o número de telefone. Ele não tá aparecendo por causa da cor, já a gente arruma essa parte aqui, tá bom? Vou apagar todos aqui para pegar o ícone. Você pode vir aqui em estilo você pode estar vindo aqui. Na cor, você muda para ou essa cor aqui, ou aquele azulzinho, que vai ficar legal aqui também, tá bom? Aí vem aqui, aumenta o tamanho do ícone, vem aqui e salva. Pode duplicar aqui agora, vem no de baixo aqui, coloca WhatsApp, e-mail, aí você vem aqui, procura por e-mail ou envelope, alguma coisa assim, pesquisa, aí o ícone está lá, e você pode procurar aqui por map, para colocar no lugar de endereço, né? Aí esse íconezinho ficou legal, eu vou copiar esse endereço aqui, para estar colocando. E está feito. Dentro de especialidades, a gente tem várias especialidades aqui, né? Eu vou estar copiando aqui para a gente estar fazendo também essa parte aqui. Vou excluir tudo. Especialidades. Aqui depois vocês podem estar copiando o link aqui, tá? O link do site de vocês. Das páginas, né? Aqui.
Ou pode deixar sem link também, essa parte aqui. Eu venho aqui, copio. Copio aqui, duplico aqui, copio e colo aqui, ó. A mesma coisa. Vem aqui, duplico, pego. Duplico, copio e colo aqui. Tá? Agora eu venho aqui e salvo. Tá? Vem aqui e salvo. Tá? Eu vou estar diminuindo o texto aqui para ele não dar essa quebra aqui. Eu vou vir aqui em estilo, clico aqui no mapzinho, tipografia, eu vou pegar até 14, tá? Aí em 14 eu vou voltar aqui espaço entre, e eu vou dar um espaço aqui, ó, entre eles, tá? Vou deixar 10 e vou diminuir o ícone também. Vou deixar 18. E aqui eu posso diminuir também. Ó, 18, né? Deixo 18 aqui. E diminuo o espaço entre eles. Ó. Vou deixar 5. Tá bom? Se vocês quiserem aumentar, ficam à vontade. Ó, vou copiar o estilo aqui, ó, para deixar a fonte mais ou menos parecida. Você vem aqui, clica no lapisinho, copiar e colar o estilo, tá? Caso vocês acham que a fonte está muito pequena, vocês podem clicar aqui no lapisinho, vir em estilo. Em estilo vocês vão... Aqui você edita o texto e nessa parte de cima você edita o ícone. E aqui a lista e os espaços, tá? Entre as letras. Agora vamos fazer essa parte baixa aqui, ó. Vou copiar aqui já essa parte. Aqui é bem simples. Você pode vir aqui, tá clicando aqui em container, pode colocar um container para o lado. Você vem aqui, clica nos 3 pontinhos, no estilo, no clássico, no padrão e rodapé, que é essa parte mais escura. Aí você vem aqui, coloca um título aqui, copia e cola essa cor, esse texto aqui, você copia e cola e coloca aqui, ó. Aí o texto, vou editar, vou colocar aquele azulzinho do realce, vou mudar o tamanho, vou colocar 14. Eu posso duplicar aqui ele, vai aparecer um do lado do outro, porque a gente escolheu o container, que o container, a setinha tá pro lado horizontal, tá bom? Como que eu jogo? Deixa eu já copiar esse texto aqui para vocês entenderem. Venho aqui, copio essa política de privacidade, eu venho aqui e colo aqui e pronto. Mas a gente não quer que ele fique todo junto. Como que a gente faz para separar? Você vem aqui no container ele tem aqui espaço uniforme, ele tem essa parte aqui, espaço ao redor e espaço entre. Eu deixo esse espaço entre aqui para cada um pegar a extremidade, pegar a extremidade esquerda e o outro pegar a extremidade direita. Vem aqui e atualizo, tá? E o rodapé está pronto. Se você entrar nas páginas, qualquer página aqui, o rodapé ele vai estar pegando todas as páginas aqui, ó. Se eu colocar aqui uma página de teste, ele já está na página de teste também. Ele pegou tanto o rodapé quanto o topo, tá bom? Agora a gente vai estar começando a construção do nosso layout da nossa página, do nosso site. Pessoal, agora a gente vai estar começando a trabalhar o layout do site, né? A gente já fez o rodapé, já fizemos
o menu principal. Agora vocês vão vir aqui, voltar em páginas, vai entrar naquela página home que a gente tinha feito, pode clicar aqui em editar, e agora vocês vão clicar aqui em editar com Elementor. Eu só vou fazer uma observação com vocês aqui, coisa que já aconteceu, é o seguinte, a partir do momento que vocês entraram para editar com Elementor, agora, voltando aqui para o painel, né? Editar com Elementor, vocês passaram o mouse aqui, agora está escrito aqui, ó, Elementor, antes não estava, tá? Se você criar uma nova página aqui, vocês vão ver, ó, teste 2, ó, vou vir aqui e publicar, teste 2, ela não está escrita aqui editar com Elementor. A partir do momento que ela aparece aqui editar com Elementor, vocês só podem vir aqui e editar com Elementor. Caso vocês construíram o site e clicou aqui editar, ela vai quebrar tudo, o site. Para corrigir isso, vocês vão ter que vir aqui, clicar em editar com Elementor, atualizar e voltar. Aí o site volta normal de novo. É coisa que eu já vi acontecendo, tá bom? Por isso eu quero que vocês aprendam a corrigir isso, caso um dia aconteça com vocês. Mas vamos lá, sem perder tempo. Tá, o que agora a gente vai fazer? Esse banner aqui, ó. O banner é simples, né? Ah, a outra coisa, vocês vão vir aqui. Outra coisa, vocês vão vir aqui, ó. Configurações. Em configurações, vocês vão vir aqui, elemento largura total. Tá? Largura total, aí sumiu aquele títulozinho aqui da home também. Pode vir aqui, atualizar. Para a gente fazer esse banner, vocês vão clicar aqui. Pode colocar aqui a setinha para baixo. Vim aqui, pode deixar a largura total, não tem problema. Vim em estilo. Em estilo, você pode clicar aqui em clássico. Em clássico, você vem aqui e vamos subir uma imagem, né? Vamos pegar uma imagem. As nossas imagens que eu já disponibilizei para vocês, aqui eu tenho 2 banners, tá? Eu vou estar usando, eu não lembro, vou estar puxando os 2 aqui. Vou estar usando esse aqui, ó, que é o mesmo que a gente criou ali, tá? Venho aqui, seleciono e o banner está aqui. O banner já pegou aqui. Então vocês voltam aqui, ó, o que vocês vão fazer? Aqui vocês vão deixar completo, em posição, pode deixar no, por enquanto em padrão, aqui normal, aqui não repetir e cobertura. Aqui em layout, vocês podem vir aqui em altura e colocar 650, tá bom? Se vocês colocarem na setinha aqui, pegou tudo. Caso o seu banner não ficar legal aqui na sua tela, você pode vir, se vocês criaram uma imagem para isso, vocês podem vir aqui, ajustar ela. Ela não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas geralmente eu subo uma imagem, ela não ficou legal em tal tela, eu venho aqui, supondo que esse amarelo não ficou legal na sua tela. Você vem aqui, traz ele mais para cá, diminui um pouquinho o título, pega o cachorro, coloca ele um pouquinho mais para cá, né? E vai ajustando até ele ficar bom. Porque às vezes as pessoas acham que é responsivo, que vai ficar legal em tudo, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Uma vez que você criou, ele pode ter aqui 1950 aqui. Mas o bom é você tentar trabalhar o conteúdo aqui, ó, né? Se é 1200, trabalhe o conteúdo do banner entre 1200 aqui, ó. Porque aí ele se adapta em quase todas as telas sem dar nenhum problema, tá? Esse aqui eu fiz para vocês, mas eu realmente não testei. Se ele vai ficar bom em todos, né? Tipo no notebook, alguma coisa assim. No meu monitor ele é grande, então ele ficou bom. Tá bom? Aí, eu criei lá também no... Eu subi uma imagem para vocês. Uma para desktop e a outra para mobile. Para você visualizar o site no mobile, você vai vir aqui, ó, modo responsivo. Eu não ajeitei ainda a parte do menu, tá? Depois a gente vai estar ajeitando essa parte aqui. Ele pode estar, aqui, ó, ele tá meio quebrado, tá meio ruim aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, clica
clica aqui na imagem, né, nos 6 pontinhos aqui, vem em estilo, vem aqui e substitui a imagem que eu criei para mobile, ó, banner mobile. Aí vocês vão vir aqui e subiu a imagem para mobile. Aí a gente vem aqui, ó, coloca ele no centro, não repetir, cobertura ou container, tá? Aí vocês veem o que fica melhor aí para vocês. Vou deixar a cobertura aqui, ó, que eu gosto ele completo aqui, ó, tá? É a mesma regra para banner, né, mobile. Se ele não ajustou legal na sua tela, refaça ele, refaça de novo e ajeita o centro aqui, o título, né? Muda um pouquinho o cachorro, diminui um pouquinho ele e fica legal, gente. Eu acho que tem retrabalho que vale a pena. Tem retrabalho assim que você vai e faz. Eu já tive cliente assim que eles mandam uns banners ruins e eles querem que dê em qualquer tela. E não é assim, a gente gasta tempo, né? A gente gasta tempo ajeitando, mudando. E muitas vezes esses clientes eles não querem ter esse tipo de trabalho, né? De refazer um banner, alguma coisa assim. Mas é só uma dica. Tá, então a gente fez essa parte aqui. Agora vamos para a parte institucional. Tá? Essa parte institucional, vocês vão vir aqui, clicar no maisinho, no Flexbox. No Flexbox vocês podem pegar aqui uma seção com 2 colunas. Uma vai ser o título, você pode vir aqui, clicar aqui, arrastar o título para cá e já pode arrastar a descrição também, o editor de texto. Você pode vir aqui e arrastar aqui, tá bom? E já vem aqui, clica aqui e puxa uma imagem também, puxa a imagem. A imagem tá no material de apoio também, vocês podem vir aqui, enviar, clicar aqui, enviar imagem. No material de apoio, eu não coloquei aqui, mas eu coloquei algumas imagens extras também, né? Caso vocês queiram aqui, ó. Naquele projeto eu usei essa, mas aqui tem várias imagens que eu disponibilizei para você estar usando. Tá? Aí vem aqui, seleciona e coloca aqui, ó. Aqui, sempre quando vocês criarem uma seção, você já pode vir aqui em avançado, preenchimento. Vocês podem vir aqui e tá colocando 50-50, tá? Em tudo. Vou estar copiando o título, vindo aqui, tá substituindo esse título aqui, e o texto, vou estar copiando ele aqui, venho aqui e pronto, ajeitado. Aqui, clica nos 6 pontinhos, para ficar tudo centralizadozinho, você vem aqui, ó, clica nos 6 pontinhos, vem aqui, e clica aqui no centro, tá? E pronto, vem aqui, atualiza. Mas nesse site aqui a gente usou uma imagem de fundo. Como que eu fiz essa imagem de fundo? Eu coloquei lá no material também. Vocês vão vir aqui, ó, clicar nos 6 pontinhos, vem em estilo, sobreposição de fundo, em clássico, você pode vir aqui e tá buscando aquela imagem aqui, ó, que é esse cachorro aqui, ó, tá? Essa imagem aqui, ó, tá? Mas se vocês repararem, ela tá bem mais destacada do que essa. O que eu fiz, né? Eu dei uma cor branca aqui no plano de fundo, vim aqui, dei uma cor branca, e aqui em estilo, sobreposição, você pode tá diminuindo a opacidade aqui também, ó, tá? Eu acho que ficou bem parecido agora, vou deixar com 15 aqui. Você vem aqui e atualiza. Aqui eu meio que dei uma arredondada nas bordas. Como que a gente faz isso? Você clica na imagem e vem em estilo. Em estilo você vem em borda. Se eu não me engano foi 10. Isso, foi isso mesmo. Você vem, clica e atualiza, tá? Como que a gente vai na borda de novo? Clica na imagem, vem em estilo, tipo de borda. Você vem aqui e coloca aqui.
Caso que você quer dar um contorno também nela, você pode vir aqui em sólido, dar uma bordazinha aqui, ó. Mas particularmente, vai ficar feio nesse projeto aqui. Você pode deixar sem borda aqui, colocar nenhuma, tá? Então essa parte aqui já foi criada. Vamos ver a segunda parte, que é a nossa especialidades. Vocês podem vir aqui, deixa eu ver como é que tá aqui. Tá. Nossas especialidades. Vocês vão vir aqui em container. Container, você pode estar puxando uma grade aqui com 6. Vocês podem vir aqui e estar puxando um título, que ele vai ficar em cima da grade, e um subtítulo. Vou duplicar aqui, é só diminuir o tamanho depois. Vem aqui, coloca o subtítulo. Vou deixar tudo centralizado. Você vem em estilo, estilo, centro, tá? Aqui você pode também vir em estilo e tá centralizando aqui também. Deixa eu ver o tamanho do título aqui. Ele tá mais bold, né? Aqui. Você pode vir aqui em estilo, tipografia, tipografia. Eu acho que tá bom. Aqui no subtítulo que a gente pode vir aqui, ó, editar com lápis, tipografia, tipografia, dá uma diminuída aqui, ó, colocar normal e o tamanho deixar mais ou menos assim, ó, 21, alguma coisa assim. Deixa eu ver, acho que passou. 21.500, 21.500. Em estilo, vem aqui, aí, acho que ficou melhor, um pouquinho. E aí você pode vir aqui, nos 6 pontinhos, vir em estilo, estilo a imagem. Não, desculpa, gente, é aqui, sobreposição. Você vai vir aqui em sobreposição e tá colocando uma imagem aqui, ó. Tá, deixa eu ver, essa aqui, ó, que eu coloquei. Sobreposição, tá? Em sobreposição eu venho aqui agora em plano de fundo eu venho e dou essa cor aqui, ó, tá? Essa cor essa cor primária aqui, ó. Tá mais parecida com a que eu usei aqui. Tá? Aqui você pode clicar nos 6 pontinhos daquele espaçamento padrão. Aí você volta aqui, ó, no título e pega aquela cor secundária. Aqui também, ó. Pode vir aqui, colocar aquela cor secundária e atualizar. Agora, como que a gente faz essas caixinhas aqui, ó? Como que a gente faz essas caixinhas? Vou copiar já esse título aqui, ó. Você vai vir aqui em icon, caixa de ícones, tá? Você vai vir aqui, puxar ela aqui e dar esse título aqui. Esses textos, tudo eu gerei no ChatGPT, tá? Então você pode tá colocando um assunto lá e ele tá gerando os textos para vocês, sem problema nenhum. Aí para tá mudando, modificando, a gente já pode estar duplicando aqui para ver como que vai ficar, tá? Ó, você pode duplicar, e aí depois que a gente arrumar um estilo, a gente copia e cola o estilo em todos, tá? Então você pode estar vindo aqui, clicando aqui em estilo, tá mudando a cor do ícone, vou colocar em secundário, eu volto aqui em estilo, conteúdo, secundário, e a cor do texto também, a secundária, tá? Agora, ela tem um detalhezinho. Ela tem um detalhezinho aqui de um contorno aqui em volta, né? Como que a gente faz isso? Você vai clicar aqui de novo, vai vir em avançado, vai procurar por borda, a gente vai
usar sólido. Em sólido a gente vai colocar 1. Cor da borda, a gente vai colocar essa secundária. E arredondamento, se eu não me engano, é 5. Vamos ver? Tá. A borda está um pouquinho mais grossa, né? Vamos colocar... Deixar essa borda aqui com 2. 2, eu acho que é isso. Deixa eu ver. Com 2 ficou bom. Mas você está vendo que o espaçamento está muito ruim aqui? Vocês podem clicar aqui, vem avançado, avançado e dá 20 de pad aqui, ou 30. Né? O que ficar melhor? O que vocês acharem melhor aqui? Agora vocês podem vir aqui, ó, depois que configurou a primeira caixinha, vocês podem estar clicando aqui, copiar, vir aqui, colar estilo. Vem aqui, colar estilo. Vem aqui, cola estilo, cola estilo e cola estilo. Tá bom? Agora essa imagem aqui, ó, ela ficou muito ruim aqui. O que a gente vai fazer para corrigir ela? Tá vendo que ela está repetindo? Você vai vir aqui, clicar aqui, vem em estilo, sobreposição, em posição a gente vai colocar no centro a gente vai colocar, a gente pode usar ela fixa aqui, que fica bem legal também, ó. Tá vendo? Você rolar a imagem, e a imagem, a gente vai deixar esse efeito aqui, se eu não me engano foi esse efeito que eu usei, e colocar para não repetir, tá? E cobertura, e deixa eu ver, opacidade, opacidade, vou deixar no meio mesmo, só vou estar mudando aquela cor de fundo, que eu acho que não foi essa cor que eu usei, tá? Então, uma cor mais ou menos assim. Deixa eu achar a cor que eu usei ali, que eu não lembro. Eu acho que essa foi a que eu não passei para vocês. Ah, mas ficou bom. Ficou bom essa aqui também, tá? Então a gente fez essa parte, fez as nossas especialidades. Se vocês veem, eu dei que uma alternada aqui nas caixinhas. Como que a gente faz isso? Você vai vir aqui, você pode vir aqui, nessa caixinha aqui, voltar em estilo, avançado, plano de fundo eu venho aqui em clássico eu venho em padrão eu usei aquela cor, tá? E agora você volta lá em estilo e muda a cor do ícone para primária. Essa aqui primária e essa aqui primária, tá bom? Agora vocês podem vir aqui, tá copiando essa e tá alternando, como eu fiz com a outra lá. Copiando, você copia e cola os estilos, tá? Cola o estilo, tá bom? É simples assim. Agora vamos para essa parte aqui, ó. Aqui eu tinha pensado em tipo fazer algo parecido com uma newsletter, mas eu acho que essa parte de entrar num grupo, eu acho que fica mais legal do que newsletter, né? Você recebeu o e-mail. Aqui você clica, quer receber uma oferta, alguma coisa assim. Supondo que toda quarta-feira o banho e tosa é mais barato lá no pet shop, né? Ou na clínica. Aí você pode fazer esse disparo, né? Toda quarta-feira no grupo, né? Porque quem entrar no grupo tem interesse de receber. Então eles vão ficar bem atentos. Eu gosto de trabalhar com grupo também. Então vamos lá. Você vai vir aqui, clicar aqui, clica nesse que tem a seta para baixo. Já vou mudar a cor do box, clicar em estilo, clássico, padrão, vou buscar aquele rosa. O rosa, vou clicar aqui em cima, puxar um título, o título eu já copiei, volto em estilo, centralizo, padrão, eu busco pela secundária, a cor secundária.
Agora vamos copiar esse texto aqui, ó. Tá? Copiei esse texto. Vou tentar puxar esse texto aqui, ó. Tentar puxar esse texto aqui que já tem a configuração certinha, né? Mas aí eu venho aqui, só copio dentro dele aqui. E aí eu venho aqui e mudo a cor dele, né? Coloco para secundário. Aqui para arrumar, para deixar desse tamanho aqui, se eu não, você pode vir aqui, ó, clicar nos 6 pontinhos. Nos 6 pontinhos, você pode colocar aqui em 50, né? Para ficar 50, 50. Vem em Layout. Em Layout, você pode deixar aqui, ó, em 600, tá? 600 ou 800. 600 ou 800 aqui fica bom. E aí vem aqui, clica nesse texto aqui de novo, deixa ele centralizado. Deixa ele centralizado e atualiza. Agora, o que está faltando? Está faltando esse botão aqui, ó. Eu quero receber ofertas. Para criar esse botão, também é simples. Vocês vão vir aqui, clicar na caixinha. Na caixinha, vocês vão puxar um botão. O botão, você vai colocar aquele mesmo nome que a gente usou. Aqui você pode usar aquela API do WhatsApp ou o link do grupo para direcionar para o WhatsApp. Aqui, eu cliquei aqui para centralizar. Eu venho em estilo. Deixa eu ver que cor que é. É aquele beijinho, né? Você vai vir aqui na cor, no estilo, secundário. A cor do texto. Você vai mudar a cor do texto para primária. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Você vai a cor rosa. Você vai vir aqui, colocar a cor rosa. Mas aquele botão está arredondado. Como que a gente faz? Você está dentro de estilo, vem aqui e coloca 20 aqui, né, de arredondamento. Pode vir aqui e atualizar. Mas esse botão aqui, ele tem o ícone, né? Como que a gente faz esse ícone? Você vem aqui em conteúdo, ícone, dentro de conteúdo, ícone, você vai vir aqui, ó, biblioteca de ícones. Digita aqui de novo, WhatsApp. Vem aqui e tá feito. Tá bom? Agora vamos criar essa parte aqui de planos. Essa aba de planos. Vocês vão vir aqui, clica em Flexbox, apontando para baixo, vem nos 6 pontinhos, já vem avançado, coloca 50 de pad, tá? Preenchimento, 50 de preenchimento. Ou vai estar pad aqui, tá bom? Aí vem, clica aqui, já puxa uma imagem, a gente vai puxar aquele banner, é o mesmo que a gente usou ali, tá? Eu vou colocar aqui, ó, completo, aí ele fica assim. Vou clicar na imagem e colocar em estilo. Estilo eu vou colocar para ficar arredondado na borda, ó, estilo, tipo de borda, arredondada, coloco 10 aqui, atualizo. Aí faltou puxar o título aqui em cima da imagem, né? O título eu venho aqui, copio e coloco planos. Planos, ele está no centro, ele está bem grande, né? Venho aqui em estilo de novo, estilo preenchimento, coloco em rosa e centralizo o texto. Centralizo, vou aumentar um pouquinho ele, porque ele está bem maior lá, eu acho que aqui está bom. Pessoal, como que a gente fez aquelas caixinhas aqui, ó? Como que a gente faz? Vou colocar uma do lado da outra aqui. Vocês vão vir aqui, tá buscando um container, colocando o container aqui de baixo. Clicando no container, você vai colocar linha horizontal, para quando colocar um item ficar do lado do outro e não ficar assim, ó, um debaixo do outro. Aí vocês vão vir aqui buscar caixa de imagem, ao invés daquele do ícone que a gente usou aqui, tá? Então vai ser caixa de imagem. Aí você pode vir aqui, duplicar, clica aqui, vem em estilo, para ele ficar do lado e no meio aqui, tá? Aí, você pode vir aqui, tá copiando esse texto, vem aqui em conteúdo, substitui o texto, o título, aqui você vem, copia esse texto, tá? E pronto, vou estar excluindo esse aqui, para a gente estar duplicando esse aqui de novo.
Aqui, eu errei aqui, ó. Aqui não é planos de banho e tosa de novo, e sim planos de saúde, tá bom? Mas eu vou deixar esse texto aqui. Como é só um exemplo, vou deixar ele, tá? Então aqui eu coloquei essa imagem está disponível para vocês também, no material que eu mandei. É essa imagem aqui. É essa imagem aqui. E essa imagem aqui é outra. Vem aqui, busca, é essa aqui, ó, tá? Do plano de saúde. Aqui você pode vir em estilo em imagem, você pode colocar ela em raio da borda, você pode vir aqui, ó, e colocar em 100%, que aí ela fica assim, ó, tá? Ela fica redondinha. Pode clicar aqui de novo, vem em estilo você vem em imagem você pode puxar para 100%, ela vai ficar uma borda arredondadinha, tá? Então no primeiro foi rosa, a caixa, você vem aqui, clica aqui no lápis, vem em avançado você vem aqui em plano de fundo em clássico você clica aqui, em padrão você pode vir aqui e clicar no rosa, tá? Em avançados aqui, você pode estar colocando aqui também 30 de pad em avançado, dentro de avançado ainda, 30 de pad, e aqui embaixo em borda, você pode estar colocando, acho que 10 tá bom. 10, e eu já quero pegar esse estilo aqui mais ou menos que eu já fiz e vir aqui e colar ele aqui. A cor vai ser diferente, já a gente arruma. Vamos estar mudando agora o texto, a cor do texto. Você vem aqui em conteúdo você vai vir aqui em secundário, tá, a gente pegou o conteúdo, agora descrição. Dentro de descrição você vai vir aqui em texto você pega o secundário também, tá? Aqui eu vou estar mudando, vai ficar o inverso. Você vai clicar aqui no lápis, vir avançado de novo, avançado em plano de fundo você vai clicar nesse rosa que a gente colocou e colocar nessa cor secundária aqui. Deixa eu só lembrar da cor, tá, é verde, o texto verde também. Então você volta em estilo você vem em conteúdo você pode colocar aqui na descrição, você pode usar essa cor primária aqui, ó, tá? E atualiza. Eu não vou estar mudando aqui, vou repetir esse texto aqui só para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas vocês podem estar mudando esse texto aqui, ó. Eu fiz tudo no ChatGPT, gente, é bem simples. Quem já está dominando sabe como é simples você criar um texto. E o bom é que eles ficam, se você pedir para ele criar junto, já fica mais ou menos, você pode pedir quantos caracteres você quer que esse texto fique, né? Supondo que você pede 250 caracteres, aí ele não passa e os dois ficam bem legalzinho na caixinha sem um quebrar o designer do outro, tá bom? Deixa eu ver, o que mais a gente tem? Assinar plano. Esse assinar plano, a gente vai colocar para ir para o WhatsApp. Então eu vou pegar esse botão aqui, duplicar, seguro, dou um scroll aqui e arrasto ele. Vou pegar essa caixa aqui e jogar ela aqui, ó. Aí ele vai ficar para cima, tá? Então aqui a gente vai estar mudando, vem estilo, a gente vai estar mudando a cor dele, colocar aqui em primário, aí a cor do texto a gente vai voltar aqui e pegar essa cor secundária aqui, ó. Tá bom? Então ficou bem bacana. E caso vocês queiram ele maior, ele estava aqui no centro, você vai vir aqui justificar. Aí ele ocupa o box inteiro. Tá? Então o que está faltando para a gente terminar? Essa parte aqui, ó. Então a gente vai vir aqui agora, copiar. Vamos criar outra seção. Você vai vir aqui, Flexbox, deixa eu ver. São 2 colunas, então você pode vir aqui e pegar essa aqui que já tem 2 colunas, tá? Eu venho aqui,
em estilo sobreposição de fundo, em clássico, aí eu vou puxar essa imagem de novo, tá bom? Eu não criei várias imagens para o mesmo fundo não, mas o ideal seria isso, tá? Você vem e coloca ela no centro, não repetir e cobertura. Agora, eu vou colocar um título aqui, venho aqui e puxo esse título, clico aqui, fale conosco, eu vou mudar a cor desse título para aquela cor secundária, deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Aqui dentro, tá, antes disso, eu vou vir aqui, nos 6 pontinhos aqui, em plano de fundo, eu vou clicar aqui e colocar essa primária aqui, tá? Ou essa. Vou colocar essa. Não, vou colocar essa aqui, ó. Não. Vou colocar essa primária aqui, ó. Tá? Vou colocar essa primária. E aqui, nesse box aqui, nesse container, eu vou vir aqui, clicar aqui. Ah, antes disso, para o container crescer, eu vou vir aqui e já tentar puxar o form. O form builder, eu vou vir aqui e puxar ele aqui, ó. Como a gente está fazendo tudo com um elemento grátis, a gente usou esse plugin Royal aí, ele tem algumas coisas que ele é pago também, né? O que? Eu não consigo adicionar mais um campo aqui. Eu posso até adicionar, ó, vários, mas ele não vai aparecer, porque ele só permite 3 campos gratuitos. A partir disso é pago, é só com a versão paga. Então eu vou usar aqui o nome, vou usar, eu não uso o label, eu gosto de usar esse aqui, ó, placeholder aqui, tá? Então você vem aqui e coloca o nome, o WhatsApp, que eu acho que é mais importante do que o e-mail, que a gente usa mais, né? Se fosse nos Estados Unidos, funcionaria bem o e-mail. Mas aqui funciona melhor o WhatsApp. Mensagem. Aí você vem aqui em button você muda aqui para enviar e atualiza. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, beleza, beleza, beleza. Tá, aqui eu já vou dar 30 de pad. 30 de pad. Vou vir em avançado, avançado. Em avançado, cadê o negócio? Em plano de fundo. Eu vou estar colocando preto, né, e colocando mais ou menos esse estilo aqui, tá? Vou copiar esse estilo aqui e tá mudando aqui para esse lado também, tá? Então ficou assim. Aí desse outro lado a gente colocou o mapa, deixa eu ver, colocou o mapa, então você vai vir aqui, ó, mapa. Você pode clicar no mapa aqui, se você não quiser deixar ele colorido dessa forma, você pode clicar aqui no mapa, nesse lapisinho, clicar aqui. Deixa eu ver onde é mesmo. Você pode clicar no lapisinho ali. E vir aqui, ó, em saturação. E puxar tudo para a direita aqui, ó, tá? Aí ele fica meio preto e branco. Caso você queira colorido, vem aqui e reseta, tá bom? Eu vou deixar ele preto e branco. Aqui embaixo do mapa eu vou estar criando uma lista com
com o telefone. Vou pegar as mesmas informações que eu deixei ali, ó. Vou pegar telefone. O endereço. Aí vocês vêm aqui, ó, em Map. Procura esse ícone, coloca aqui. Aqui, vou colocar e-mail. Ah, eu não mudei o e-mail aqui, mas é contato meupet.com, alguma coisa assim. Tá? Você vem aqui, envelope, e busca esse ícone aqui. Aqui, você pode vir aqui, colocar WhatsApp, tá mudando aqui. Aqui, telefone. Se não achar telefone, você coloca com PH, que vai dar certo. Tá bom? Os ícones. E atualiza. Vou vir aqui em estilo. Estilo, o ícone. Vou estar mudando para essa cor aqui. E vou estar aumentando um pouquinho o tamanho deles aqui, ó. 16 tá bom, tá? O espaçamento, você pode estar mexendo aqui no espaçamento aqui para a direita, ó. Em lista, o espaçamento entre linhas. Você pode deixar 5, acho que fica bom. Vem aqui e atualiza. Agora vamos mexer na formatação do formulário. Você pode vir aqui em estilo, aqui em field, em background, aquela cor que a gente tinha colocado. Vou estar mudando a cor da letra, tá? Você pode estar colocando branco aqui. E borda, aqui ó, essa borda a gente pode deixar arredondada também, tá? Pode vir aqui, deixar 20, acho que fica 20, fica bom. Tá? Você vem aqui, atualiza, e agora a gente vai estar mudando a cor desse botão aqui. Você vai vir aqui, ó, tá aí dentro de estilo ainda, você vem em button você vem aqui, ó, em background, você pode estar mudando aqui. Esse contorno aqui é aqui, ó, tipo de borda. Você pode vir aqui e colocar nenhuma, aí ele muda a cor lá. Caso você queira também deixar uma cor mais em destaque para o botão, para não ficar tudo igual, você pode vir aqui. Tá mudando também, muda a cor aqui, ó. Uma cor mais escura. Deixa eu ver aqui, acho que foi o melhor. E aí a borda você pode deixar arredondada também, né? A borda, o botãozinho do enviar. Tá? Ah, aqui faltou a gente dar o pad aqui, ó. Você vem aqui, coloca 50 de pad, atualiza. Atualiza. E faltou só mais um detalhe aqui, ó. Como a gente faz para arredondar essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, você pode clicar aqui, ó, nessa parte aqui do container, vir aqui em borda, você vai colocar aqui, ó, vincular valores, você vai colocar aqui não, e aí você vai colocar aqui, ó, 10, e, se eu não me engano, é 10 na esquerda. É isso mesmo. Ó, você vem aqui, ó, coloca na borda 10 superior e 10 na esquerda. É assim que funciona aqui, tá? Aqui, se a gente colocar para arredondar tudo, ele ia arredondar esse canto e esse. Aí ia ficar feio. Agora, como que a gente faz para arredondar esse e esse? É o inverso. A gente vai vir aqui, ó, colocar desvincular, vai colocar aqui, ó, inferior, e a direita, tá? Aí ele vai
o inferior e a direita. Aí ele vai arredondar, tá bom? Pessoal, só uma parte aqui que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, que é o seguinte. Aquela parte do menu ancorado que a gente fez aqui dentro de menu, aparência, menu, né? A gente colocou aqui, ó, o sobre, né? O sobre, ele tem essa URL aqui e a gente não setou aqui, não ancorou esse link aqui, ó, nas seções. Então a gente vai vir aqui em seção onde é referente a sobre, você vai vir aqui, clicar em sobre, avançado, você vai vir aqui, ó, ID, CSS e vir aqui escrever sobre, sem aquele hashtag, tá? Aí você vem aqui e atualiza. Aquele menu, ele não estava funcionando. Agora, a gente clicando, ele está funcionando, tá vendo? Ó, esses aqui a gente ainda não fez. Então você vai vir aqui, voltar aqui, na seção especialidades, a gente vai clicar aqui, ó, nos 6 pontinhos de novo, avançado, ID CSS, especialidades. Nessa parte aqui de planos, a gente vai vir aqui nos 6 pontinhos, clicar aqui, avançado de novo, ID CSS, planos. E na parte de contato, tem aqui, vocês vêm aqui, clica aqui de novo, avançado, e coloca aqui, contato, tá bom? Vem aqui e atualiza e testa tudo. Sobre está funcionando, especialidade está funcionando, plano está funcionando e contato está funcionando. Agora, se vocês errarem aqui, ó, colocarem lá no menu com a primeira maiúscula e aqui minúsculo, tudo minúsculo, ó, lá tá tudo minúsculo, né? Se a gente colocar aqui uma letra maiúscula, vocês vão ver que vai parar de funcionar. Tem que prestar atenção nisso, ó. Não funcionou, não pegou, tá? Então deixa assim como você colocou aqui na parte de menu, assim como você colocou aqui, ó, onde é a parte de URL, vocês colocam lá também, senão não vai funcionar, tá bom? Para não ter erro, vem aqui, copia e cola daqui e vai lá no ID CSS da seção da página, vem aqui e atualiza. Pessoal, só mais uma dica aqui, ó, antes da gente terminar. É o seguinte, eu acabei esquecendo de falar para vocês aqui, ó, como que vocês fazem para estar modificando esses ícones aqui, tá? Tem duas formas. Uma, você vem aqui em conteúdo, biblioteca de ícone, aí você clica aqui em biblioteca de ícone, pesquisa pet, é limitado, você não vai achar o que você quer. Aí você fala, mas tem uns ícones legalzinhos, como que eu faria para colocar no site? Você vai vir aqui e enviar por SVG. Mas para enviar em SVG, você vai ter que baixar de alguns sites que permita você baixar em SVG. Aí eu coloquei alguns sites aqui, ó, como esse SVG Repo aqui, coloquei esse aqui, ó, pet, como que é? Reshot.com. Esse aqui foi um dos que mais deram certo aqui. Alguns não vai dar certo, tá, gente? Então é paciência, você tem que procurar lá. Icon SVG Free, né? Você tem que procurar alguns sites que você consiga baixar free, porque tinha um muito bom, né, que era acho que Flatcom, Flat Icon, alguma coisa assim, que ele era muito bom, mas começou a ser pago agora, né, os ícones em SVG. E se não for em SVG, não vai dar certo. Vocês podem baixar de duas formas. Uma, colorido, se você baixar em colorido ele, eu venho aqui, ó, baixei em SVG, tá vendo? Tá dentro da sua biblioteca. Aí você volta aqui e coloca para enviar esse colorido. E tá aqui. Mas qual que é o problema do colorido? Você não consegue estar alterando a cor, tá bom? Você vem aqui, ó, você pode mudar para qualquer cor aqui, você não vai estar conseguindo. Tá? Às vezes só o contorno, igual tá aparecendo ali, ó, e não vai ficar legal, tá? Aí eu abaixei outro ícone desse mesmo site. Baixei esse ícone do mesmo site. Aqui, ó. Vou mudar, vou colocar ele para cá. Cadê? Esse aqui, ó. Vou até baixar outro aqui para vocês verem. Ele tem que ser assim, ó, em preto e branco, para você estar conseguindo mudar a cor. Aí você vai vir aqui, vem aqui, coloca ele aqui. Vem aqui.
enviar SVG, arquivos. Qual que era? Esse aqui, ó. Aí você vem aqui, coloca e você consegue olha, ele pegou até a mesma cor que eu estava usando aqui, ó. Aí você consegue vir aqui em ícones e tá mudando a cor, tá? Esses sites de ícone é bem relativo, vocês vão ter que procurar por conta própria aí, qual site tá vindo com SVG certo, né? Porque eu testei vários aqui, alguns deram errados, alguns deram certo, então é um pouquinho, você tem que ter um pouquinho de paciência para achar os ícones certos aqui para o seu projeto, tá bom? Espero que tenha ajudado. Pessoal, depois que a gente termina aqui, agora a gente precisa saber qual que é o comportamento do nosso site dentro do mobile, né? A gente fez para o desktop, tá tudo legalzinho, tá tudo certinho, mas vamos ver como que ele tá dentro do mobile. Tá. O menu eu vou arrumar por último. O banner a gente já tinha arrumado, mas como que a gente faz para tá ajeitando aqui? Vocês vão vir aqui, ó, clicar aqui nesse container. Lembrando que ele só vai estar fazendo essas mudanças para mobile, tá? Tudo aquilo que foi no desktop, ele não vai estar mudando nada. Então aqui tá certinho, ele não vai alterar as configurações lá não, tá? Olha aqui, ó. Se vocês veem, ó, preenchimento dispositivo móvel, tá? Então vocês podem vir aqui, ó, vou estar colocando 10 aqui, ó, ou 20. Eu acho que 20 é bom. 20, tá? Então ele já ficou ajeitadinho aqui no mobile. Aqui tá bom. Deixa eu ver se tem algum espaço de margem, alguma coisa assim. Não, ficou bom agora. Vocês podem estar clicando aqui, vindo aqui em avançado, a mesma coisa, pode estar dando 20. Dando 20, eu acho que tá bom aqui. Aqui, vocês podem estar clicando nos 6 pontinhos aqui, dando 20 aqui também. Caso queira dar mais espaço em cima, vocês podem também estar aqui, ó, vincular valores. Vocês clicam aqui, coloca lá 30 em cima, 30 embaixo e deixa 20 aqui do lado, tá? Aqui também, vem aqui, avançado, coloca aqui 20, aqui, ó, aí ficou bom, tá? Aqui também, vocês podem vir aqui, clicar aqui, dá 20 de margem aqui, clica aqui, porque aqui também tem margem, dá, sei lá, vamos tentar, não, 10 ficou ruim, tentar 20, tá, eu vou dar 20 aqui, acho que ficou bom, vou dar 20 aqui e atualizar, tá? Pronto, o site está ajeitado. Agora, vamos vir aqui, voltar aqui, e tá ajeitando essa parte aqui, ó. Tá ajeitando essa parte do menu. Então vocês podem estar vindo aqui, abrir o site de novo, vindo aqui, em editar com Elementor, você pode vir aqui e buscar o header. Para a gente estar arrumando aquele menu, a gente entrou aqui, né, no editor, vocês vão vir aqui, ó, em mobile. Em mobile, vocês clicam aqui nos 6 pontinhos em avançado não, no layout. No layout, vocês podem colocar aqui, ó, 3FR e 2FR, tá? E aqui, ó, vocês vão clicar aqui na rede social. E aqui, ó, vocês vão colocar aqui, ó, ocultar e ocultar dispositivo móvel e tablet, tá bom? E aí vem aqui e atualiza. Tá? Agora, se vocês clicarem aqui, ó, a gente acabou não fazendo essa parte aqui, ó, não configuramos. Então vocês podem estar clicando aqui, vindo aqui em estilo, aqui em button a gente vai estar mudando para essa cor aqui, secundária. E em hover a gente vai estar colocando aquele azulzinho de realce, tá vendo? Vem aqui e atualiza. Aí aqui, em foco, a gente vai estar
mudando essa cor aqui para a cor primária. Quando você passar o mouse vai estar aquele verdinho, tá vendo? E pode estar até mudando para aquele azulzinho. Deixa eu ver como que vai ficar. Não, aquela outra cor tá melhor. O secundário aqui, ó. Ficou bom essa cor aqui, ó. Vem aqui, atualiza. E vamos ver como que ficou no site, né? Vem aqui em mobile. Opa, tem que atualizar, senão não funciona. Pessoal, faltou uma parte muito importante desse vídeo, que seria colocar a página principal para aparecer, né? Como que a gente faz isso? Vocês vão vir aqui em configurações, leitura. Em leitura, vocês vão colocar aqui, ó, uma página para selecionar a página e a gente vai vir aqui e chamar home. A home, você vem aqui e atualiza. A partir do momento que você faz isso, você pode vir aqui em site, ela vai estar pegando a página principal, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo, entra para o nosso grupo do Telegram para não perder mais novidades. E ficamos por aqui, até a próxima aula.